de acidentes aeronáuticos no Brasil segue as normas internacionais, como previsto no anexo 13 da OACI. E para isso funcionar de forma sistêmica, o CIPAER, Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, tem por missão executar as atividades de investigação e prevenção de acidentes e incidentes aeronáuticos. Navegue ao longo deste capítulo para aprender sobre a segurança de voo em suas características básicas. O órgão central de CIPAER é o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que está subordinado diretamente ao Comando da Aeronáutica. Utilize os botões desta tela para saber mais sobre o CENIPA. Compete ao CENIPA planejar, orientar, coordenar, controlar e executar atividades de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, assim como também a formação de pessoal especializado para desenvolver as atividades de segurança de voo. O CENIPA é um órgão normatizador da segurança de voo, portanto, é o responsável pela elaboração, atualização e distribuição de normas do sistema. O CENIPA expedirá relatórios finais quando for concluída uma investigação de acidentes aeronáuticos, respeitando um prazo de 90 dias. O CIPAER não investiga um acidente com os objetivos de encontrar culpados, mas principalmente para conhecer as causas que levaram a esse acidente. Com isso, você pode notar que o objetivo principal é a prevenção. Dentro desse contexto, existem alguns princípios filosóficos importantes, os quais estão aqui relacionados. Todos os acidentes podem ser evitados. Todos os acidentes têm um precedente. Todos os acidentes resultam de uma sequência de eventos. A segurança de voo é responsabilidade de todos. A segurança de voo é um ato altruísta. E em prevenção de acidentes não há segredos nem bandeira. Entenda e respeite essa filosofia e você irá contribuir grandemente para a segurança de voo. Agora precisamos saber qual a diferença entre acidente e incidente aeronáutico. Utilize os botões desta tela e preste bastante atenção nas informações fornecidas. O acidente aeronáutico está relacionado com a operação de uma aeronave que tem intenção de voo. É importante salientar que a aeronave não precisa estar voando. Poderá estar no solo, porém com intenção de voo, onde uma pessoa sofra lesão grave ou morra, uma aeronave sofra dano ou falha estrutural, ou a aeronave seja considerada desaparecida ou o local onde se encontra seja totalmente inacessível. O incidente aeronáutico se caracteriza por uma ocorrência anormal que não consiste em um acidente, que também está associado à operação da aeronave que tem a intenção de voo. O Código Brasileiro de Aeronáutica diz no artigo 87 que a prevenção de acidentes aeronáuticos é da responsabilidade de todas as pessoas, naturais ou jurídicas, envolvidas com a fabricação, manutenção, operação e circulação de aeronaves, bem como as atividades de apoio da infraestrutura aeronáutica. Neste organograma, podemos observar que o CENIPA está ligado diretamente ao Comando da Aeronáutica e aos órgãos da Investigação e Prevenção de Acidentes, que estão distribuídos em todas as áreas da atividade, como previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica. Passe o mouse sobre cada sigla para conhecer a função e atividade do referido órgão. Existe ainda o CNPAA, Acidentes Aeronáuticos, que é uma entidade interministerial cuja finalidade é reunir representantes das diversas entidades nacionais, públicas ou privadas, interessadas direta ou indiretamente na segurança de voo. Quando ocorre um acidente, é criada uma CAA, Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico, que normalmente é presidida por um OSV, Oficial de Segurança de Voo. Quando uma pessoa tiver conhecimentos de um acidente aeronáutico, deve informar pelo meio mais rápido a um órgão público. Isso quando se tratar de pessoa em geral.
Entretanto, quando se tratar de proprietário de aeronave, explorador, arrendatário ou tripulante, deverá informar a um órgão do comando da aeronáutica. Caso o acidente ocorra com a aeronave brasileira em território estrangeiro, a investigação dar-se-á com base nas leis onde ocorreu o acidente, conforme o estabelecido no anexo 13 da OACI. Pode ocorrer que no processo de investigação sejam verificadas infrações cometidas pelo proprietário ou pelo piloto. Neste caso, estão sujeitos à punição impostas pelo DAC. Porém, se houver indícios de crime, será instaurado inquérito policial. O prazo para a conclusão do relatório final de um acidente é de 90 dias. Esse relatório terá caráter ostensivo quando se tratar de aeronave civil, e quando se tratar de aeronave militar, será classificado como reservado. O acidente aeronáutico é investigado analisando-se basicamente 3 fatores: o humano, o material e o fator operacional. No início deste capítulo, você deve ter observado o logotipo do Cipaer, que traz a inscrição O Homem, o Meio e a Máquina, com 2 mãos fazendo a proteção da máquina se deslocando no meio, exatamente como na animação que mostramos à direita, indicando que tudo é feito para que o acidente não ocorra. O fator humano está relacionado aos aspectos fisiológicos e psicológicos dos tripulantes ou pessoas envolvidas. O fator material está relacionado à falha estrutural ou do equipamento. O fator operacional está relacionado com problemas e falhas no tráfego aéreo, na manutenção ou ainda deficiência de pilotagem. No gráfico, pode ser observado que o fator operacional é o que mais contribui para a ocorrência dos acidentes aeronáuticos. Isto porque, se as normas, os padrões operacionais e os procedimentos não forem seguidos, quer seja na instrução de voo, no voo propriamente dito, assim como no tráfego aéreo, poderá ocorrer o acidente aeronáutico. O fator humano vem em segundo lugar, mostrando a importância de uma boa saúde física e mental das pessoas envolvidas nas atividades aéreas. O fator material vem em terceiro lugar, mostrando que a máquina também falha. Para se evitar a falha material, existe um plano de inspeções e revisões periódicas de manutenção preventiva, que é a mais importante do ponto de vista da segurança de voo. Ocorrendo um acidente ou incidente, naturalmente a responsabilidade pelo fato deve ser assumida pelo operador ou proprietário da aeronave. Entre as atribuições mais importantes destacamos a comunicação da ocorrência, o fornecimento de informações para a investigação, a guarda dos bens dos destroços, a comunicação aos familiares e ao público, o transporte dos sobreviventes, desatinação dos restos mortais, treinamento do pessoal quanto à ação pós-acidente, remoção da aeronave ou de seus destroços e o ressarcimento de danos causados a passageiros, bagagem, carga ou terceiros. Utilize também o botão importante para ter o texto explicativo sobre este assunto. O incidente de tráfego aéreo é um conceito relativamente novo que também é investigado pelos órgãos de tráfego aéreo. Define-se como sendo toda a ocorrência envolvendo o tráfego aéreo e que constitua risco para as aeronaves. É importante ressaltar que o incidente aeronáutico está relacionado com as operações anormais da aeronave e o incidente de tráfego aéreo está relacionado com o serviço de tráfego aéreo. O incidente de tráfego aéreo é classificado em 3 níveis de risco. O risco crítico, em que o acidente não ocorreu por acaso ou por ação evasiva. No risco potencial, ocorre proximidade entre aeronaves ou aeronave e obstáculo. Situação esta que tenha resultado em separação menor que separação mínima prevista. Já no risco determinado, as informações não permitem determinar o nível de comprometimento.